Meu marido colocou seu celular no modo não perturbe para conversar com sua ex em uma festa enquanto eu dava à luz, mas agora ele está se atualizando com o pagamento da pensão após o divórcio. Na semana passada eu trouxe ao mundo meu lindo filho, e embora eu gostaria de dizer que toda a experiência foi mágica, a verdade é que o parto foi absolutamente brutal. Sofri uma boa quantidade de dor durante o nascimento, e embora já soubesse disso porque vinha me informando bastante sobre como era a experiência de ser mãe, passar por isso é uma forma de aprendizado que marca muito mais. Foi tão insuportável que não tenho nada com que comparar, as contrações vinham em ondas cada uma mais intensa que a anterior, e eu realmente sentia que meu corpo estava se rasgando. Eu já tinha ouvido histórias sobre o quão doloroso podia ser dar à luz, mas nada como passar por isso para saber que as pessoas não estavam mentindo. Lembro-me de me agarrar à cama do hospital com tanta força que pensei que iria entortá-la. Tudo que eu queria era que aquilo terminasse logo, e embora soubesse que aquela dor traria meu filho ao mundo, no momento isso não tornava as coisas mais fáceis, não importava quantas vezes as enfermeiras repetissem, a dor nublava minha mente, como se a dor insuportável não fosse suficiente. O que tornou tudo ainda pior foi que meu marido, Nico, não estava ao meu lado para me confortar, ele não esteve lá para nada, nem sequer para me fazer companhia ou para que eu me sentisse um pouco mais amparada. Me senti tão sozinha naquela sala de parto cercada por enfermeiras e médicos, mas sem a pessoa que mais deveria estar lá. Para que saibam, Nico e eu estamos casados há 3 anos, nos conhecemos em um supermercado, o que não é muito comum. Quando ele me viu pela primeira vez e decidiu se aproximar de mim, no começo eu não tinha certeza sobre ele. Saímos em alguns encontros, embora ele fosse agradável, não estava convencida de que ele era o certo para mim. Mas o que mudou minha opinião foi sua sinceridade. Ele nunca desistiu de mim e havia algo tão genuíno na forma como ele se preocupava comigo. Cresci em um lar disfuncional onde a estabilidade era apenas um sonho. Meus pais tinham uma relação muito tóxica e essa instabilidade deixou uma marca profunda em mim. Por isso, sempre desejei me sentir segura. Encontrar alguém que me fizesse sentir protegida e estável no início. Nico me proporcionou isso. Ele era constante, confiável e tinha algo muito diferente do que eu tinha com meus pais. Por isso também tive dificuldade de me conectar com ele no começo, porque tinha essas inseguranças. Eventualmente nos mudamos juntos e administrávamos nossas finanças separadamente. Na época fazia sentido, ambos tínhamos nossos próprios empregos, nossas próprias responsabilidades e queríamos manter certa independência mesmo estando juntos. Depois veio o casamento, que eu não esperava, mas quando ele me pediu, pelo menos naquele momento, eu sabia que era o que queria porque eu amava. Até o ano passado, nunca tive motivos para duvidar dessa escolha. Ele era um bom marido na época, me ajudava, era carinhoso e se preocupava comigo. Até então eu achava que havia feito uma boa escolha ao escolhê-lo como meu companheiro de vida. Tudo isso era verdade até o ano passado, quando Nico perdeu o emprego. Ali houve um ponto de ruptura em nosso relacionamento, quando começamos a nos distanciar. Se eu pudesse dar um conselho a qualquer mulher que esteja considerando o casamento, seria este: não se case com um homem até que você tenha visto como ele se comporta em seu pior momento, algo que eu não vi até que fosse tarde demais. Se eu soubesse como Nico reagiria diante da adversidade, como ele mudaria ao enfrentar o fracasso, jamais teria me casado com ele. Perder o emprego o transformou em alguém que eu mal reconhecia. No começo tentei ser compreensiva, perder um emprego é difícil para qualquer um, e eu sabia que ele se sentia perdido, inseguro, talvez até envergonhado. Mas em vez de usar esse tempo para se reorganizar e encontrar uma nova oportunidade, ele deixou que o ressentimento se acumulasse. Eu vinha trabalhando duro no meu próprio emprego e no pior momento possível. Poucas semanas depois de ele ficar desempregado, recebi uma promoção. Em vez de ficar feliz por mim, já que o dinheiro extra seria útil, ele começou a sentir rancor de mim. Ficava furioso por qualquer coisa, especialmente se falássemos sobre dinheiro ou trabalho. Depois começaram os problemas de confiança. De repente tudo que eu fazia parecia suspeito para ele. Se eu saía com minhas amigas ou passava um tempo extra com meus colegas de trabalho, ele me acusava de negligenciá-lo ou, pior ainda, de traí-lo. Nunca dei motivos para ele duvidar de mim, nunca fiz nada remotamente suspeito. Mas isso não impediu que ele se tornasse paranoico. Ele começou a vasculhar meu telefone quando eu não estava olhando, verificando minhas mensagens, rolando pelas minhas redes sociais, até chegou a verificar meu laptop algumas vezes. Não havia nada estranho para ele encontrar, então nunca tentei impedi-lo. Não parecia certo, mas também não tinha nada a esconder. Pensei que se o deixasse ver isso talvez ele se acalmasse, mas não importava o quanto eu tentasse provar minha lealdade, suas inseguranças só cresciam. Tentei fazer tudo o que estava ao meu alcance para apoiar Nico nesse momento difícil. O incentivei a continuar se candidatando a empregos, enviava ofertas de trabalho e qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Ele se candidatava, mas a corrente constante de rejeições só parecia piorar as coisas. Cada rejeição o deixava mais amargo, dava para verem
suas reações e no seu rosto que ele estava sofrendo. Em vez de continuar tentando, ele se isolou, deixou de cuidar de si mesmo, não se barbeava, mal trocava de roupa e, na maioria dos dias, nem se dava ao trabalho de tomar banho. No início, pelo menos ele ajudava um pouco em casa, lavando os pratos, tirando o lixo ou arrumando a cama. Mas depois de um tempo já não fazia quase nada. Seu dia inteiro girava em torno de jogar videogame e ver televisão. Essa era sua única forma de escape. Eu chegava em casa exausta do trabalho só para encontrá-lo exatamente onde o havia deixado pela manhã, no sofá, com o controle na mão e os olhos grudados na tela. O apartamento estava uma bagunça, a pia cheia de louça suja, a roupa acumulada, o pó cobrindo as superfícies e tudo recaía sobre mim. Pedir ajuda não ajudava, porque isso só o deixava ainda pior. Eu estava exausta mental e fisicamente. Sentia que estava carregando o peso de 2 pessoas enquanto ele se desconectava da realidade. Continuei esperando que as coisas melhorassem, que ele acordasse e reagisse, mas em vez disso, tudo tomou um rumo completamente inesperado, do nada. Como se não tivéssemos problemas suficientes, Nico começou a insistir na ideia de aumentar nossa família, queria que tentássemos ter um bebê. Ele ficou obcecado com essa ideia, mencionava isso constantemente em nossas conversas e dizia o quanto queria ser pai. E embora eu sempre tenha sonhado que algum dia seríamos pais, eu sabia que aquele simplesmente não era o momento certo. Eu precisava que ele se recuperasse primeiro, que encontrasse um emprego estável, que me mostrasse que era capaz de ser um parceiro responsável outra vez. Mas sempre que eu tentava explicar isso, ele insistia que o tempo estava passando e que não deveríamos adiar mais. Ele até começou a usar minha idade contra mim, lembrando-me que meu relógio biológico estava correndo. Tentou me convencer de que mesmo que não encontrasse um emprego bem remunerado, aceitaria qualquer coisa, mesmo que fosse mal paga, só para trazer algum dinheiro para casa. Mas no fundo, eu sabia que não se tratava apenas de dinheiro, era sobre responsabilidade, maturidade e estabilidade emocional. E naquele momento, Nico não tinha nada disso. Como poderíamos trazer uma criança ao mundo se ele nem conseguia cuidar de si mesmo? Então, há 9 meses descobri que estava grávida. Fiquei muito surpresa, já que sempre fui cuidadosa, ou pelo menos achava que sim, mas de alguma forma aconteceu. Nico, por outro lado, estava eufórico. No momento em que eu contei para ele, seu humor mudou completamente. Ele não conseguia parar de sorrir e imediatamente começou a ligar para os familiares para compartilhar a notícia. Contava a todos o quanto estava emocionado por ser pai, que era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Vendo seu entusiasmo, quis acreditar que talvez isso fosse o empurrão que ele precisava, talvez esse bebê o motivasse a dar um passo à frente, a retomar o controle da sua vida, a se tornar o homem por quem me apaixonei. Mas conforme os meses foram passando, percebi que nada havia mudado, absolutamente nada. Nico continuava sem encontrar trabalho, continuava passando seus dias jogando videogame e fazendo praticamente nada, e toda vez que eu o lembrava da promessa que ele mesmo havia feito, que aceitaria qualquer emprego só para contribuir, ele se irritava e me ignorava. Insistia que não ia se contentar com qualquer coisa, que queria um emprego como que perdeu. Tudo isso nos levou a brigas constantes, nas quais ele basicamente me manipulava emocionalmente para me fazer sentir que eu era irracional por pedir que ele começasse a ganhar dinheiro. Ele ficava repetindo que eu não entendia, que não sabia o quão difícil era encontrar um bom emprego naquele momento. Dizia que estava esperando a oportunidade certa, mas essa oportunidade nunca chegou. Passaram-se meses e ele continuava sem fazer nada para melhorar nossa situação. Enquanto isso, eu estava grávida, exausta e carregando toda a responsabilidade. Eu pagava todas as contas, administrava a casa e ainda carregava nosso filho no ventre. Era demais e finalmente eu coloquei um basta. Há alguns meses, naquele ponto, Nico basicamente vivia como um dono de casa sem nenhuma responsabilidade. Então eu disse diretamente, se ele não ia contribuir financeiramente, então pelo menos teria que cuidar das tarefas de casa. Esse era o mínimo que ele podia fazer. Não era justo que eu trabalhasse o dia inteiro, chegasse em casa exausta e ainda tivesse que limpar atrás dele, se ele estava em casa o dia inteiro. O mínimo que podia fazer era garantir que a casa não parecesse uma zona de desastre. Claro que ele tentou discutir, me disse que não sabia como fazer as tarefas domésticas, como se eu fosse acreditar que ele não sabia lavar a louça ou arrumar uma cama. Ele era um homem adulto, não uma criança. Eu disse isso diretamente. Você é um adulto, pode aprender e, se ele realmente se sentia incapaz, então poderia usar seu próprio fundo de emergência e contratar uma empregada doméstica, porque eu não ia mais fazer tudo sozinha. De má vontade, ele aceitou. Então, nos últimos meses, ele começou a fazer mais tarefas domésticas, embora fosse evidente que ele não gostava nem um pouco disso e, para ser justa, ele também não era muito bom nisso. Ele estragou roupas mais vezes do que eu consigo contar, misturando roupas brancas com coloridas, encolhendo peças e usando detergente demais. Tenho que lembrá-lo constantemente de carregar a máquina de lavar louça e mesmo assim, às vezes ele esquece. Ele continua dizendo que fazer as tarefas domésticas faz com que ele se sinta menos homem e que isso é humilhante para ele. É tão inseguro quanto a isso que me implorou para não contar a ninguém porque, segundo ele, isso
Faz parecer um perdedor por estar em casa. Na semana passada chegou minha data prevista para o parto. O momento que eu esperava ansiosamente. Mas também temia porque sabia que precisaria de todo o apoio possível. Eu tinha dito ao Nico com bastante antecedência que ele precisava estar lá para mim. Não era um pedido, era puro bom senso. Eu estava prestes a dar à luz nosso filho e precisava dele ao meu lado. Mas, do nada, alguns dias antes, Nico soltou uma bomba. Ele disse que tinha planos de ir a uma festa universitária organizada por um de seus antigos colegas de classe, onde todos os seus amigos da universidade estariam reunidos no início. Pensei que ele estava brincando, uma festa universitária justamente quando nosso bebê poderia nascer a qualquer momento. Mas não, ele estava falando sério. Ele disse que não via seus amigos da universidade há muito tempo e que realmente queria ir, nem que fosse só por algumas horas. Eu disse diretamente: preciso que você esteja aqui e se minha bolsa estourasse, quem me levaria ao hospital? Mas ele implorou para que eu o deixasse ir, jurou repetidamente que manteria o telefone por perto e atenderia imediatamente se eu precisasse dele, para me tranquilizar. Ele até ligou para a mãe dele e pediu que ela viesse ficar comigo caso eu entrasse em trabalho de parto enquanto ele estivesse fora, e então ele fez uma promessa. Se minha bolsa estourasse, ele sairia imediatamente e me encontraria no hospital. Pois adivinhe só, não se passaram nem 3 horas e minha bolsa estourou. O pânico tomou conta de mim imediatamente. Era o momento da verdade e de ver se Nico estaria lá para mim na parte mais importante da gravidez. Comecei a ligar para Nico freneticamente, esperando que ele atendesse imediatamente, como havia prometido, mas ele não atendeu. O telefone dele ia direto para a caixa postal. Liguei de novo, caixa postal, mandei mensagens de texto, não houve resposta. Voltei a ligar, uma e outra vez, deixando mensagens desesperadas dizendo que o bebê estava vindo e que ele precisava me encontrar no hospital o mais rápido possível. Ele continuou sem responder. Eu estava apavorada. Esse deveria ser um dos momentos mais importantes de nossas vidas e a única pessoa que deveria estar ao meu lado não atendia. Felizmente, minha sogra manteve a calma e me ajudou a subir no carro. Ela me levou pacientemente ao hospital enquanto eu me contorcia no banco, segurando meu ventre e tentando respirar apesar da dor, e ainda assim, eu continuava ligando para Nico uma e outra vez. Mas ele nunca atendeu, nem uma única vez. Como já sabem, dei à luz ao nosso filho sem ele. No lugar do meu marido, foi minha sogra quem segurou minha mão. Foi ela quem me acalmou quando eu não suportava mais a dor. Foi ela quem me disse que eu era forte e que conseguiria. Ela estava tão furiosa com Nico quanto eu. Como ele pôde não estar lá? Como ele pôde ignorar todas as minhas ligações? Onde diabos ele estava? Aquela noite inteira, Nico esteve completamente desaparecido, só nas altas horas da madrugada, muito depois de eu já ter dado à luz. Foi que Nico finalmente viu minhas mensagens e correu para o hospital, agindo como se estivesse tão preocupado comigo. Qualquer um pensaria que, dadas as circunstâncias, as primeiras palavras dele para mim seriam, pelo menos, um pedido de desculpas. Que ele ao menos tentaria explicar que uma gaivota engoliu seu telefone e que ele se perdeu no meio da floresta. Não. Sei, uma mentira tão absurda quanto essa ainda seria melhor do que o que ele disse, mas não. Em vez disso, quando pedi uma explicação, ele simplesmente repetiu a mesma coisa várias vezes. Perdeu a noção do tempo, perdeu a noção do tempo. Como se eu estivesse perguntando por que ele chegou atrasado para um jantar, em vez de perguntar por que ele perdeu o nascimento do próprio filho. Eu estava fora de mim de tanta raiva, estava tão furiosa e com a pressão tão alta que pensei que uma das minhas artérias ia estourar e banhar Nico de sangue, e seu rosto enquanto me olhava não ajudava em nada. Ele me olhava com incredulidade porque eu estava furiosa. Ele pode se considerar sortudo por não haver um bisturi por perto. Apontei para o meu telefone, minhas 25 chamadas perdidas, minhas mais de 50 mensagens de texto. Perguntei a ele como diabos conseguiu ignorar tudo isso. O que diabos ele estava fazendo? Foi então que Nico admitiu. Ele tinha colocado o celular no modo não perturbe, mas como isso não me deixou satisfeita, ele tentou se justificar. Disse que estava deprimido há meses, mas que ao ver seus amigos da universidade finalmente se sentiu feliz, que nunca olhou para o telefone, que nem sequer considerou que eu poderia entrar em trabalho de parto porque achava que ainda tínhamos tempo. Ele continuou insistindo que não era nada demais, que a mãe dele estava comigo e que ele só queria uma noite sem distrações, que não era um crime se reencontrar com os velhos amigos, e não seria se sua esposa não estivesse prestes a dar à luz. Mas deixá-la para ir a uma festa e não atender o telefone foi a atitude mais egoísta que já vi na minha vida. Depois disso tivemos uma briga monumental, e desde esse dia, me recusei a deixá-lo ficar comigo ou ver nosso filho. Pedi que ele fosse para a casa da mãe dele por alguns dias porque ver o rosto dele me dava nojo. Minha sogra também está furiosa com ele. Mal falou com ele desde aquela noite e sei que ela está tão decepcionada quanto eu. Se alguém comete um erro e todo mundo diz isso a ele,
O normal é que em algum momento essa pessoa perceba o erro. Bom, esse não é o caso de Nico. Ele continua achando que eu estou exagerando. Me diz que tanto a mãe dele quanto eu estamos irritadas demais com ele, que tudo que ele fez foi aproveitar uma festa, que eu só preciso perdoá-lo. Ele jura que suas ações foram inofensivas e que eu deveria deixá-lo ver o filho dele. Ainda não conversei com mais ninguém por isso. Quero perguntar aqui, sou eu a errada por não perdoar o pai do meu filho? Atualização 1. Li os comentários de vocês e estive refletindo sobre tudo. Não posso ignorar a possibilidade de que talvez Nico tenha sabotado meu anticoncepcional para me engravidar de propósito. Admito que antes nem sequer havia considerado essa ideia, mas depois de ler alguns dos comentários e refletir sobre nossa situação, quanto mais penso nisso, mais acho que pode haver algo de verdade nisso. Nico claramente queria me prender com um bebê. Ele está há algum tempo sem emprego e durante todo esse tempo, eu venho sustentando ele por completo. Ele sabe perfeitamente o quão confortável é a vida que leva comigo. Não precisa trabalhar, não paga contas, mal faz as tarefas de casa e mesmo assim tem uma vida confortável porque eu cuido de tudo. Não seria absurdo pensar que talvez ele tenha tentado me engravidar para evitar que eu sequer considerasse deixá-lo. Um bebê significaria que eu estaria ligada a ele para sempre, e se realmente foi assim, eu nem sei o que dizer, mas essa não é a única razão pela qual não consigo perdoá-lo. Ele também perdeu o nascimento do nosso filho. Ele era quem tanto queria ser pai, quem insistiu para que tivéssemos um bebê e, mesmo assim, não esteve lá quando mais precisávamos dele. Só isso já é suficiente para me destroçar e agora, há algo mais que não me deixa em paz. Uma sensação horrível de que Nico está me escondendo algo. Ele continua repetindo que simplesmente se distraiu na festa e perdeu a noção do tempo, mas isso não faz sentido. Para mim, algo não se encaixa. Nico me prometeu que atenderia minhas ligações não importa o que acontecesse, mesmo quando ele estava bêbado. Ele sempre atendeu quando eu ligava então. O que foi diferente dessa vez? O que poderia ter sido tão importante, tão envolvente, que ele não conseguiu nem olhar para o telefone durante horas enquanto eu estava em trabalho de parto? E tem mais um detalhe, o detalhe que não sai da minha cabeça desde que soube dessa festa. A ex dele também estava lá. Essa mulher supostamente foi o amor da vida dele antes de ela traí-lo e deixá-lo por outro. Mas naquela noite, ela estava na festa. Descobri isso depois de ver algumas fotos que os amigos de Nico publicaram nas redes sociais. Fui até o perfil da ex dele e agora ela está divorciada. E sei com certeza que Nico ainda sente algo por ela. Ele nunca disse isso abertamente, mas eu vejo na maneira como ele fala dela, na forma como menciona ela do nada, em como ele age sempre que alguém diz o nome dela. E agora, sabendo que ela estava lá naquela noite, não consigo evitar me perguntar, foi ela a distração? Atualização 2. Eu sabia que algo não se encaixava, sabia que ele estava escondendo algo de mim e agora, depois de todas as minhas suspeitas, depois de todas as dúvidas, finalmente tenho a verdade. Nico me traiu naquela noite, enquanto eu estava sozinha em trabalho de parto. Ele não estava apenas bebendo com os amigos, ele estava com ela, estava com a adorada ex dele e como eu suspeitava, eles se beijaram. A razão pela qual ele colocou o telefone no modo não perturbe não era só porque queria se divertir com os amigos, era porque queria se divertir com a ex, queria uma noite livre de distrações com ela. Claramente não queria mensagens da esposa grávida, nem ligações da mulher que carregava o filho dele no ventre, nem lembretes de que ele tinha uma família esperando por ele, porque naquele momento simplesmente não se importou durante todo esse tempo. Cada vez que tentei confrontá-lo sobre aquela noite, ele riu de mim e mentiu na minha cara. Eu só estava com meus amigos. Ele dizia, você está exagerando. Amor, você sempre faz isso, por que você faz um drama do nada? Ele me fez sentir como se eu estivesse louca. Me fez pensar que eu era uma mulher insegura, hormonal, procurando problemas onde não havia. Mas como um cachorro com um osso, eu não desisti. Confiei nos meus instintos e o pressionei até que ele confessasse. Se eu não tivesse insistido, ele nunca teria admitido. Me sinto enojada. Sinto uma raiva que nem consigo descrever, mesmo depois de admitir que me traiu enquanto eu dava à luz nosso filho. Ele ainda se recusa a assumir a responsabilidade, continua insistindo que foi só um beijo e nada mais. Um beijo já é ruim o suficiente, mas eu não consigo acreditar que foi só isso. Ele perdeu a noção do tempo por causa de um beijo? Deve ter sido um beijo muito importante, talvez um beijo, bem, você sabe. Ele já mentiu para mim uma vez, o que mais ele está escondendo? E para piorar, ele me culpa por tudo, isso mesmo. Ele tem dito repetidamente que nosso casamento estava infeliz, que ele só queria se sentir bem por uma vez. Que ver a ex trouxe de volta velhos sentimentos, que fez ele se lembrar de uma época em que se sentia homem quando cuidava dela. E que viver comigo não faz ele se sentir assim há muito tempo e o pior de tudo, ele insiste que não se arrepende do que fez. Deixa eu repetir isso. Enquanto eu trazia nosso bebê ao mundo, o pai dele, meu marido, estava beijando outra mulher e ele não acha que isso é um grande problema.
e se a história dele for verdadeira, o que duvido muito porque está cheia de furos como as cuecas velhas dele, agora posso dizer com absoluta certeza que acabou e sabe de uma coisa. Eu não vou sair em silêncio. Vou fazer ele pagar por tudo que me fez e ele vai se arrepender amargamente de ter tentado me prender com um bebê. Contei aos meus sogros o que Nico fez e eles estão tão enojados quanto eu. Minha sogra disse abertamente que ele precisa sair e encontrar seu próprio lugar porque ela não vai sustentar um homem infiel, desempregado e patético que destruiu sua própria família. Ela está tão indignada quanto eu. Enquanto escrevo isso, estou arrasada porque ele fez isso com a gente? Por que se aproveitou de mim desse jeito? E agora, por culpa dele, perdeu tudo, não tem esposa, não tem casa e não tem família. Eu dei tudo a ele durante todos esses anos. O apoiei quando ele não tinha nada. Carreguei esse relacionamento nas costas enquanto ele não fazia nada. Ele diz que não se arrepende. Mas vamos ver se isso continua assim quando eu fizer ele pagar por tudo isso. Vamos ver quanto tempo ele sustenta essa ideia de que não fez nada de errado e que tudo isso é normal. A atualização 3, eu estava adiando escrever isso, mas agora que comecei vou contar tudo o que aconteceu. Primeiro e mais importante, meu filho e eu estamos bem. Na verdade estamos mais que bem. Me mudei para um novo lugar, um novo começo só para nós dois. Essa decisão foi por razões logísticas, para ficar mais perto da minha família e eles me ajudarem com meu filho, porque eu não ia esperar que Nico fizesse isso. Com ele estamos oficialmente divorciados e finalmente pude deixar para trás os advogados e meu ex-marido. Eu deveria ter enterrado a caneta quando assinei esse documento, mas foi uma sensação tão boa. Era hora de dar fim a esse inútil. E então vem essa parte, a parte que no começo me destruiu, mas que agora percebo que foi o melhor. Meu ex abandonou completamente nosso filho. Ele assinou a guarda total a meu favor porque, prepare-se para isso, a ex dele agora está grávida de um filho dele. Sim, a mesma ex com quem ele me traiu. Ele voltou a se envolver com ela porque agora ela está esperando um filho dele. Lembram como ele jurou que nunca dormiu com ela? Talvez eu não tenha prestado atenção nas aulas de educação sexual, mas ao que parece existe uma nova forma de engravidar, através de beijos. Será que ele beijou um óvulo? Ele até poderia ter mentido dizendo que foi só um beijo, mas não que desligou o telefone ou algo assim. Não sei o que é mais patético. Se é ele ter renunciado aos direitos paternos do meu filho, ou ter voltado com uma mulher que o traiu, eu sei que jamais voltaria para Nico. Mas ele parece ter se arrastado atrás da ex dele. Fico tão feliz de nunca ter acreditado nas mentiras dele. Se eu tivesse ficado com ele, agora estaria devastada com essa notícia. No começo eu nem conseguia processar o fato de que ele voluntariamente decidiu abrir mão dos direitos parentais sobre nosso filho, mas então entendi, esse é o tipo de pessoa que ele é, um homem egoísta, fraco e irresponsável que nunca mereceu ser pai em primeiro lugar. E se ele está disposto a cortar laços com o próprio filho tão facilmente, então honestamente prefiro criar meu filho sem ele. Meu bebê merece muito mais que um pai que o vê como um simples incômodo. Mas não se preocupem, ele ainda está pagando. Abrir mão dos direitos não isenta de pagar pensão alimentícia. Mesmo que ele queira fingir que nosso filho não existe, eu garanti que ele continue pagando a pensão mês após mês. Ele pode ter fugido das responsabilidades como pai, mas não vai fugir da obrigação financeira com a criança que ajudou a trazer ao mundo. E acredite, ele tentou escapar dessa responsabilidade com um teste de paternidade, mas a ciência falou e deixou claro que ele tem que pagar até que meu filho complete 18 anos. Uma luz no fim de tudo isso é que meus ex-sogros continuam me apoiando mesmo após o divórcio. Eles não viraram as costas para o neto e ainda estão presentes na vida dele. Cuidam dele de vez em quando e o amor que tem por ele é genuíno, algo pelo qual sempre serei grata. Pelo menos sei que meu filho ainda terá avós amorosos que estarão ao lado dele, mesmo que o próprio pai tenha decidido abandoná-lo. Atualização 4. Nico e a ex dele se casaram logo após nosso divórcio. Muitos pensaram que o filho que ela estava esperando não era dele, que isso seria seu karma. Mas o verdadeiro karma é que sim, o filho é dele e que a esposa o traiu novamente e pediu o divórcio, segundo o que minha sogra me contou. As duas coisas não estão relacionadas, apesar da traição. Nico ainda queria tentar ficar com ela, talvez achasse que a terceira é a que vale, mas ela deixou claro que não queria continuar com alguém que não conseguia um emprego. Ele ainda está desempregado e estava repetindo a mesma história que teve comigo, sem trabalhar, sem contribuir, esperando que ela o sustentasse. Ter que pagar a pensão alimentícia para mim foi uma das razões pelas quais ele não procurava emprego, além da sua tendência natural a ser preguiçoso e acomodado. Mas agora ele terá que pagar 2 pensões e não tem onde ficar. A única forma de evitar pagar é viver na rua, mas conhecendo Nico e o quanto ele gosta de viver confortavelmente, isso não vai acontecer.
Agora ele vai ter que arrumar um emprego, sim ou sim, para se sustentar e sustentar os 2 filhos, isso eu chamo de karma. E agora ele está arrependido de tudo, foi o que ele disse para a mãe dele, que respondeu dizendo que ele não deveria nem pensar em pisar na casa dela até conseguir um emprego e pagar toda a pensão atrasada. O pai dele, por outro lado, foi mais direto e disse: filho, começa a se comportar como homem e para de fazer besteira aí. Enquanto tenta, vê se cria coragem e toma uma atitude decente pela primeira vez na vida. Eu nunca fui um homem que se arrasta atrás de uma mulher que me traiu e, ainda por cima, mentindo para minha esposa. Você me envergonha, isso é tudo. Espero que daqui a alguns meses comecem a chegar os pagamentos e, se possível, que seja antes. Edição: já começaram a chegar os pagamentos da pensão, inclusive os valores atrasados. História 2. Namorada de 4 anos, que me ajudou a escapar de casa, riu de uma piada sobre agressão bem ao meu lado. Estou com minha namorada há 4 anos, nós dois temos 20 anos agora. Depois do ensino médio, mudei-me imediatamente para a casa dela por causa de problemas com meu pai. Um pouco de contexto: minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos e meu pai se casou novamente quando eu tinha 9. Minha madrasta abusou sexualmente de mim dos 10 aos 15 anos. Eu só contei para meu pai quando tinha 16. Em vez de me apoiar, ele simplesmente ignorou completamente, como se eu estivesse inventando ou algo assim. Ele ainda está casado com ela. Houve dias em que eu me trancava no meu quarto só para evitar ficar no mesmo espaço que ela. Meu pai batia na porta dizendo para eu parar de ser dramático. Esse era o tipo de ambiente em que eu vivia. Contei tudo isso para minha namorada depois de estarmos juntos por 1 ano, ela pareceu me apoiar e deixou que eu morasse com ela e os pais dela, que sempre me trataram bem. A mãe dela sempre se certificava de que eu tinha comida e o pai dela me ensinou a trocar o óleo do carro e outras coisas práticas que meu próprio pai nunca se preocupou em me ensinar. Pela primeira vez, senti que estava em um lar de verdade. Ontem à noite, os pais dela estavam fora por 1 semana, então convidamos alguns amigos para vir até nossa casa. Cerca de 1 hora depois do início do encontro, eu estava sentado no sofá com minha namorada e 2 amigos dela, incluindo um cara chamado Tom, que sempre foi meio boca grande. Começamos a falar sobre nossos antigos professores e descobrimos que uma professora de biologia atraente da nossa escola havia sido demitida 1 ano depois da nossa formatura por ter abusado sexualmente de um aluno da classe dela. Tom disse algo como: cara, ele teve sorte. Eu até pagaria para transar com ela. Minha namorada caiu na gargalhada, não apenas um riso educado, mas uma risada alta e escandalosa. A outra amiga dela não riu e eu simplesmente me levantei e fui para o banheiro. Minha namorada nem percebeu que eu saí, mas a amiga que não riu me seguiu até o banheiro. Meus olhos começaram a encher de lágrimas. Sala, continuando a piada com o Tom. Eu podia ouvi-los pela porta fazendo mais comentários sobre como o garoto provavelmente gostou, entre outras coisas que me reviraram o estômago. Hoje, a festa acabou e minha namorada está agindo como se nada tivesse acontecido. Ela fez panquecas esta manhã e parecia confusa quando eu mal toquei na comida. Eu não consigo me forçar a falar com ela. O fato de que ela riu de algo assim enquanto estava sentada bem ao meu lado, sabendo pelo que eu passei, dói. A falha dela em sequer reconhecer isso torna tudo ainda pior. Ela continua perguntando se estou bem e eu só balanço a cabeça e vou para outro cômodo. Passei o dia inteiro encarando meu telefone, digitando e apagando mensagens para os poucos amigos que tenho. Estou seriamente pensando em terminar com ela por causa disso, mas uma parte de mim se pergunta se estou exagerando ou sendo sensível demais. Ela é minha primeira namorada séria, passamos por muita coisa juntos. Ela me ajudou a passar em cálculo quando eu estava reprovando, foi comigo ao túmulo da minha mãe no ano passado, a primeira vez que eu fui desde o funeral. Mas agora eu não consigo parar de ouvir a risada dela naquela piada, repetindo na minha cabeça sem parar. Atualização 1. Cerca de 1 hora depois de postar, eu disse à minha namorada que precisávamos conversar. Eu não tinha um plano ou algo preparado. Ela estava na cozinha, colocando louça na lava-louças quando me aproximei. Ela concordou em conversar e nos sentamos na mesa de jantar. Eu simplesmente despejei tudo para ela. Contei como aquela piada me fez sentir, como ver ela rindo pareceu que estava rindo da minha experiência também e como eu não conseguia entender como ela pôde esquecer algo tão importante sobre mim. Quando terminei, ela parecia chocada e triste, seu rosto ficou pálido. Ela me abraçou e pediu desculpas várias vezes. Ela disse que viu que nem eu nem a amiga dela achamos graça na piada, então ela riu para que o Tom não se sentisse desconfortável. Ela disse que foi pega de surpresa e não queria que houvesse um silêncio constrangedor.
Ela também afirmou que não fez a conexão com o meu passado e então começou a chorar, o que acabou me levando a consolá-la. Ela não parava de dizer que se sentia péssima e que não queria me machucar. De alguma forma, eu acabei sendo quem estava fazendo carinho nas costas dela e dizendo que estava tudo bem. Provavelmente não vou terminar com ela. Ela me ajudou a escapar da minha antiga casa, e, apesar de eu ainda estar magoado, ela parece sinceramente arrependida. Quando contei pela primeira vez sobre minha madrasta, foi ela quem me convenceu de que eu merecia algo melhor e me ajudou a arrumar minhas coisas enquanto meu pai estava no trabalho. Além disso, eu odeio vê-la triste. Talvez eu esteja sendo fraco, mas é difícil jogar fora 4 anos de relacionamento por causa de um erro. Pedimos pizza e assistimos a uma comédia boba. As coisas pareciam quase normais, mas ainda havia uma tensão estranha no ar. Ela continua me olhando como se estivesse esperando que eu explodisse a qualquer momento. Obrigado a todos que comentaram na minha postagem original. Eu agradeço muitos conselhos. Atualização 2. Logo depois de postar minha primeira atualização, a amiga da minha namorada, aquela que me consolou no banheiro, ligou para ver como eu estava. Fiquei surpreso ao ver o número dela, já que nunca havíamos nos ligado antes. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Ela disse, eu não acredito que o Tom fez aquela piada e que sua namorada riu disso sabendo o que aconteceu com você. Isso me pegou desprevenido, já que eu não conheço essa garota muito bem, o que significa que minha namorada deve ter contado a ela sobre o meu passado. Perguntei como ela sabia e ela confirmou que minha namorada tinha contado a ela meses atrás. Ela mencionou alguns detalhes que com certeza eu só havia contado para minha namorada. Agradeci por ter se preocupado comigo e desliguei. Ela pareceu confusa com minha despedida abrupta, mas não ligou de volta. Fiquei sentado na beira da cama por uns 20 minutos, apenas olhando para a parede. Minha namorada entrou no quarto e perguntou quem tinha ligado. Eu não respondi diretamente. Disse que ia para a casa de um amigo e que precisava de um tempo. Ela começou a fazer perguntas, mas eu só peguei minha jaqueta e carteira e saí. Quando cheguei à casa do meu amigo, ele não estava, mas a irmã dele, vamos chamá-la de Vanessa, me deixou entrar. Ela olhou para mim e logo me fez sentar. Depois de ouvir tudo, ela me chamou de idiota por aceitar o pedido de desculpas da minha namorada tão rápido, mas se ofereceu para me deixar ficar lá o tempo que eu precisasse. Ela foi para o quarto e ligou para o irmão dela para garantir que estava tudo bem eu ficar lá. Eu podia ouvi-la dizendo, seu amigo idiota tá com problema no relacionamento e precisa de um lugar para ficar. Lendo os comentários da minha atualização, acho que vocês têm razão ao dizer que isso é um problema maior do que apenas uma piada. É só difícil aceitar, porque essa garota me ajudou a escapar da minha antiga casa e eu devo muito a ela. Tenho dormido no sofá dos pais dela nos últimos 3 anos. Eles me compraram um notebook para a escola, ela me ajudou a solicitar ajuda financeira para a faculdade e eu não tenho família para recorrer. Agora estou sentado no sofá do meu amigo enquanto a Vanessa prepara macarrão. O apartamento cheira a alho e manteiga, e isso me fez perceber que não comi nada o dia todo. Meu celular não para de vibrar com mensagens da minha namorada perguntando onde estou e se estou bem. Eu só respondi uma vez para dizer que estava seguro e que precisava de um tempo. Meu amigo ligou e disse, precisamos ter uma reunião com a galera sobre isso, palavras dele. Ele parecia mais animado com o drama do que preocupado com a minha situação, mas esse é o jeito dele. Vanessa continua me lançando olhares de pena enquanto mexe no molho do macarrão. É desconfortável, mas pelo menos não estou em casa fingindo que está tudo bem. Obrigado pelos conselhos. Vou ficar na casa do meu amigo até conseguir pensar com clareza. Agora, toda vez que penso em voltar para casa, só sinto um nó no estômago. Atualização 3. Acabei de terminar uma ligação com alguns amigos, um deles é o amigo cuja irmã está me hospedando agora. Ele e mais 3 amigos organizaram uma chamada em grupo para discutir tudo. Conheço esses caras desde o ensino fundamental, eles só encontraram minha namorada algumas vezes porque ela sempre dizia que eles eram imaturos demais. Expliquei a situação e mostrei a eles minhas postagens anteriores e os comentários. Todos ficaram em silêncio quando mencionei que minha namorada havia compartilhado meu trauma mais íntimo com as amigas dela. Um deles, o Mike, perguntou, então ela contou aos amigos dela sobre seu maior trauma pessoal, mas você nunca pôde sair com a gente porque somos imaturos? Eu não tinha pensado nisso dessa forma antes. Eles ouviram tudo com atenção, mas disseram que não se sentiam qualificados para dar conselhos sobre relacionamentos, já que nenhum deles havia tido um relacionamento antes. Um deles, o Josh, nem sequer beijou uma garota ainda.
Vanessa passou pela sala durante a chamada e ouviu essa parte. Ela pegou meu telefone e disse a eles que estavam sendo inúteis e que precisavam me ajudar mais. Ela disse algo como: "Você não precisa ser um especialista em relacionamentos para saber quando alguém está sendo tratado como lixo." Meu amigo pareceu intimidado por ela, o que foi meio engraçado. Vanessa organizou uma noite de filmes amanhã com ela, eu e meus 3 amigos para que eu possa relaxar e conversarmos sobre tudo com mais calma. Ela disse que eu precisava estar perto de pessoas que não têm nenhum envolvimento no meu relacionamento com minha namorada. Ela vai preparar um monte de nachos e comprar cerveja. Eu me sinto meio estranho por estar incomodando tanto, mas ela insiste que está tudo bem. Também conversei com meus amigos sobre a possibilidade de me mudar temporariamente para a casa de um deles se eu terminar com minha namorada. A realidade está começando a bater, eu posso acabar sem ter onde morar em breve. Vanessa já ofereceu a casa dela, mas o apartamento deles já está cheio com ela, meu amigo, os pais deles e 2 gatos, então não quero incomodar por muito tempo. Meus outros 2 amigos, Mike e Alex, que moram juntos, disseram que eu poderia ficar com eles o tempo que fosse necessário. O apartamento deles é pequeno e sempre bagunçado, mas eles têm um futon na sala. Minha namorada tentou me ligar 17 vezes hoje. Vanessa me aconselhou a não falar com ela no meu estado atual, dizendo que eu provavelmente só iria ceder e perdoá-la de novo. Enviei uma mensagem explicando onde estou e que preciso de um tempo para pensar. Ela respondeu com entendo. Te amo. 5 minutos depois, enviou outra mensagem dizendo que a mãe dela estava preocupada comigo e queria saber se eu voltaria para o jantar amanhã. Eu não respondi. Agora estou aqui no sofá do meu amigo, incomodando a família dele enquanto meu amigo nem está em casa. Fico abrindo minhas fotos e olhando para imagens minhas com minha namorada. Tem uma do verão passado, quando fomos acampar com a família dela. Eu estava tão feliz naquele dia. Eu odeio como tudo isso está se arrastando e só quero que acabe, mas sei que não é tão simples e que preciso lidar com isso. A amiga da minha namorada, aquela que me consolou no banheiro, mandou uma mensagem dizendo que minha namorada está muito chateada e chorando bastante. Não sei bem o que ela espera que eu faça com essa informação. Desculpem por não responder a todos os comentários, mas lhe agradeço muito pelos conselhos, mesmo que às vezes sejam duros. Obrigado a todos. Atualização 4. Hoje de manhã, por volta das 6h30, minha namorada apareceu na casa do meu amigo. Eu ainda estava dormindo no sofá quando a campainha tocou. Vanessa foi até a porta primeiro, usando pijama e parecendo irritada por ter sido acordada tão cedo. Ela olhou pelo olho mágico e viu que era minha namorada. A primeira reação dela foi me dizer para me esconder no banheiro. Eu disse que isso era ridículo e que era melhor deixá-la entrar. Vanessa inicialmente não queria abrir a porta, dizendo coisas como "ela não merece falar com você", mas eu disse que estava tudo bem ouvi-la. Senti que ao menos devia isso a ela. Nos sentamos no sofá enquanto Vanessa foi para outro cômodo para nos dar privacidade, embora eu tenha certeza de que ela estava escutando no corredor. Minha namorada estava com uma aparência horrível, os olhos inchados e o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela nem havia passado maquiagem, o que é raro para ela. Ela pediu desculpas novamente por ter rido da piada e por não ter me confortado. Depois, disse que estava preocupada e queria que eu voltasse para casa, perguntando o que mais ela poderia fazer para se redimir. Ela trouxe uma sacola com alguns dos meus lanches favoritos e um carregador de celular novo, já que sabia que eu havia deixado o meu em casa. Então eu fiz a pergunta que estava me incomodando desde ontem: por que sua amiga sabia sobre o meu passado? Ela pareceu chocada, como se tivesse levado um tapa. Depois de alguns segundos abrindo e fechando a boca, ela admitiu que contou para as amigas mais próximas, em quem confiava profundamente. Aparentemente, uma delas deixou escapar essa informação durante uma saída em grupo, enquanto estava bêbada. Ela explicou que, na cabeça dela, contar isso para essas amigas não teria importância, já que eu não as conhecia e elas não contariam para mais ninguém. Obviamente isso estava errado, e agora a maioria dos nossos amigos em comum sabe. Foi só conversa de garotas, ela disse, como se isso fizesse tudo parecer melhor. Nós contamos tudo uma para a outra. Minha mão se fechou em punho quando eu disse o quanto aquilo me magoou e que eu não podia mais confiar nela. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez eu não tentei consolá-la e pedi que fosse embora. Ela perguntou quando eu voltaria para casa e eu disse que com certeza ficaria para a noite de filmes planejada com meus amigos e depois decidiria o que fazer. Ela não pareceu muito satisfeita, mas foi embora. Ela esqueceu a sacola de lanches, que ainda está intocada na mesa de centro.
Depois disso, só fiquei sentado no sofá, olhando para o nada. Vanessa voltou e preparou o café da manhã sem dizer nada. Ela colocou um prato de ovos e torradas na minha frente e ficou lá até que eu desse uma mordida. Liguei para meus amigos para contar o que aconteceu e, dessa vez, eles ficaram furiosos por mim. Mike disse que sempre achou que havia algo estranho nela. Eles disseram que isso foi longe demais e que conversaríamos mais quando eles chegassem hoje à noite. Agora estou sentado num banco de parque a alguns quarteirões de distância, achando que uma caminhada talvez clareasse minha mente. Um senhor de idade está alimentando pombos por perto e eu fiquei observando ele por uns 20 minutos. Minha vida parece estar desmoronando e esse cara só está lá, aproveitando o dia dele, jogando migalhas para os pássaros. Deve ser bom ter uma vida assim. Ah, e alguém nos comentários sugeriu que talvez a Vanessa tivesse segundas intenções ao me ajudar. Eu duvido muito disso. Sou amigo do irmão dela desde criança e ela sempre foi como uma irmã mais velha para mim. Não só para mim, ela é como a irmã mais velha de todo o nosso grupo de amigos. Quando tínhamos 15 anos e começamos a experimentar álcool pela primeira vez, foi ela quem garantiu que não fizéssemos nada estúpido. Ela e o irmão dela foram, na verdade, as primeiras pessoas para quem contei sobre minha situação em casa, quando tudo ainda estava acontecendo. Não há nada além de bondade nisso tudo. Obrigado novamente a todos pelos comentários e conselhos. Estou pensando em fazer uma grande atualização quando essa bagunça toda acabar, em vez de continuar com essas pequenas atualizações. Obrigado mais uma vez. Atualização 5. Meus amigos vieram por volta das 8 da noite e a Vanessa fez o jantar. O apartamento ficou apertado com 5 pessoas lá dentro. O Josh trouxe um pack de 12 cervejas e o Mike trouxe salgadinhos. O Alex, como sempre, não trouxe nada, o pão duro de sempre. Nem sequer assistimos ao filme planejado. Em vez disso, passamos a noite lendo minhas postagens e todos os comentários em detalhes. O Josh leu alguns dos comentários mais duros em uma voz engraçada, o que ajudou a aliviar um pouco o clima. Todos concordaram que o fato de minha namorada ter compartilhado meu trauma com as amigas foi uma grande quebra de confiança. O Alex, que geralmente é o mais quieto, disse que não conseguia imaginar continuar com alguém depois disso. Passamos cerca de 3 horas conversando sobre tudo. Eles fizeram perguntas que eu nem tinha considerado, como se essa era a primeira vez que ela desconsiderava meus sentimentos ou se havia outros sinais de alerta que eu havia ignorado. Quando pensei nisso, percebi que houve muitos pequenos momentos em que ela tomou decisões por nós dois sem me consultar ou simplesmente riu das minhas preocupações. Nada tão sério quanto isso, mas ainda assim foi um padrão. Por fim, meu amigo mais próximo e a Vanessa me chamaram para a cozinha enquanto os outros jogavam videogame na sala. Eles foram bem diretos, acham que eu deveria fazer terapia. Não terapia de casal com minha namorada, mas terapia individual para mim. Eu rejeitei a ideia na hora. Terapia é cara e eu não tenho seguro. Além disso, nunca me senti à vontade com a ideia de falar sobre meus problemas com um estranho. Mas eles insistiram. Vanessa disse que não era apenas por causa dessa situação com minha namorada, mas por tudo o que aconteceu com minha madrasta e meu pai. Eu realmente não quero ir, mas até eu percebo que preciso. Mesmo que essa coisa com minha namorada não tivesse acontecido, eventualmente eu precisaria de terapia. Aquela história com minha madrasta não simplesmente desapareceu só porque eu me mudei. Todos nós acabamos dormindo na casa do meu amigo. O espaço ficou bem apertado, o Josh dormiu em um colchão inflável que ficava esvaziando, o Mike e o Alex dividiram o outro sofá e a Vanessa foi para o quarto dela. Todo mundo apagou por volta das 2 da manhã, depois de várias cervejas e uma discussão acalorada sobre se cereal é ou não uma sopa. Não é, só para deixar claro. Vanessa tem uma amiga que também foi à terapia por questões relacionadas a abuso e recomendou essa terapeuta. Ela até se ofereceu para me ajudar a encontrar opções de pagamento. Agora sou o único acordado, olhando para o teto enquanto meus amigos estão espalhados pelo chão, roncando. O Josh tá roncando tão alto que parece que vai acordar até os mortos. Ainda preciso contar à minha namorada sobre minha decisão de ir à terapia e não sei se é algo que devo fazer por mensagem. Então, vou até a casa dela amanhã. Fico pensando nas minhas coisas que ainda estão na casa dos pais dela, minhas roupas, meu laptop, as poucas fotos que tenho da minha mãe. Vou precisar buscar tudo isso em algum momento. Só de pensar em fazer as malas e sair daquela casa me dá um aperto no peito. Os pais dela sempre foram tão bons comigo. Mais uma vez, obrigado por lerem e por todos os conselhos que deram.
É realmente bom ouvir opiniões objetivas de pessoas que não estão envolvidas emocionalmente na situação. Meus amigos são ótimos, mas agora estão claramente contra minha namorada. Vocês me ajudaram a ver as coisas com mais clareza. Atualização 6. Eu precisava de uma pausa da internet, por isso esta atualização demorou alguns dias para sair. Foi uma semana difícil e precisei de tempo para processar tudo antes de escrever. Decidi contar à minha namorada que vou começar a terapia. Na manhã seguinte à minha última postagem, carreguei meu celular e encontrei 34 mensagens e 12 chamadas não atendidas dela. Não li todas, só dei uma olhada rápida. A maioria dizia algo como por favor, volte para casa e eu sinto muito. Fui até a casa dela sozinho, sem levar amigos, porque achei que levá-los só criaria mais drama. A mãe dela atendeu a porta e me abraçou imediatamente. Ela perguntou se eu estava comendo direito e disse que eu parecia cansado. Ela me fez sentar na mesa da cozinha e preparou um sanduíche para mim antes de chamar minha namorada para descer. Foi estranho pra caramba, mas ao mesmo tempo, foi bom ter alguém cuidando de mim desse jeito. Quando minha namorada desceu, a mãe dela nos deixou sozinhos. Minha namorada parecia que não dormia há dias. Eu fui direto ao ponto, disse que estava indo para a terapia e que precisava de espaço para resolver as coisas. Eu esperava que ela fosse apoiar essa decisão, mas, em vez disso, ela ficou com uma expressão contrariada. Ela disse que não queria que eu fizesse terapia, que eu já era normal e que não tínhamos tido nenhum problema até agora. Ela insistiu que poderíamos resolver as coisas sozinhos e que ela nunca mais riria de algo assim. Ela ainda disse que terapeutas só tentam culpar tudo nos pais e depois cobram caro por isso. Eu mantive minha decisão firme e disse que precisávamos dar um tempo, não só por mim, mas por ela também. Expliquei que forçar nosso relacionamento agora só levaria a mais problemas e que eu precisava focar em mim mesmo. O rosto dela desmoronou e ela ofereceu para eu continuar morando lá, mesmo que não estivéssemos mais juntos, só para que eu não precisasse voltar para a casa do meu pai. Eu disse que já tinha combinado de ficar com 2 amigos. Ela sentiu e disse que estava feliz que eu não estava voltando para a casa do meu pai e que esperava que um dia eu voltasse para ela. Ela me ajudou a arrumar algumas das minhas coisas. Nenhum de nós falou muito. Foi estranho mexer nas gavetas e no espaço do armário que eu vinha usando há anos, decidindo o que levar agora e o que poderia esperar. Acabei levando 2 bolsas com roupas e meu laptop. Ela ficava pegando coisas e perguntando se eu queria levar, como o moletom dela que eu costumava usar ou uma caneca que ela me deu no último Natal. Deixei a maior parte dessas coisas para trás. O pai dela chegou do trabalho enquanto eu ainda estava arrumando as coisas e pareceu confuso com o que estava acontecendo. Quando minha namorada explicou, ele me chamou de lado e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer. Agradeci por tudo que ele e a esposa fizeram por mim nesses anos. Foi uma conversa difícil, mas estou feliz por ter tido essa chance. Ele apertou minha mão e disse que a porta deles estaria sempre aberta caso eu precisasse de alguma coisa. Antes de sair, minha namorada tentou me abraçar, mas eu recuei. Eu simplesmente não conseguia lidar com esse nível de contato naquele momento. Ela pareceu magoada, mas assentiu, como se entendesse. Acho que naquele momento nós 2 percebemos que isso não era só uma pausa, era realmente o fim. Minha primeira sessão de terapia é na próxima semana, com a terapeuta que a Vanessa recomendou. Já estou transferindo minhas coisas para o apartamento dos meus amigos. O lugar é menor do que eu lembrava e eles não são muito organizados, mas limparam um canto da sala para mim. O Mike até comprou um biombo para me dar um pouco de privacidade. Já estou dormindo no futon deles há 3 noites. É duro e desconfortável, e alguém no apartamento de cima toca violão às 7 da manhã todos os dias. Mas é melhor que voltar para a casa da minha namorada, ou pior, para a casa do meu pai. O Alex tem me ensinado a cozinhar pratos básicos, já que eu sempre dependia da minha namorada ou da mãe dela para isso. Ontem, fiz espaguete e ficou até que bom. O Mike tem tentado me ensinar a jogar um videogame que ele e o Alex adoram, mas eu sou péssimo nisso. Ainda assim, tem sido uma boa distração. Eu sei que tenho muito trabalho pela frente para me recuperar, mas sou grato por ter amigos que estão me ajudando nessa jornada. Às vezes eu acordo e, por um segundo, esqueço onde estou, estendo a mão procurando minha namorada, até me lembrar de tudo o que aconteceu. Esses momentos são os mais difíceis. Obrigado novamente a todos que ofereceram conselhos. Atualização 7.
Eu sei que devo parecer o maior viciado em Reddit do mundo com a quantidade de postagens que fiz sobre isso, mas agora que tudo finalmente entrou numa rotina normal, aqui está uma última atualização sobre toda essa situação, 3 meses depois de tudo ter acontecido. Primeiro, sobre como eu me senti durante toda essa confusão, eu estava num ciclo constante de angústia e usei a validação que recebi nessas postagens como uma forma de lidar com isso. É por isso que acabei postando praticamente tudo o que acontecia, não importa quão pequeno fosse. Agora me sinto meio patético por isso, mas o que está feito, está feito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu ficava querendo ligar para minha ex-namorada sempre que algo bom ou ruim acontecia. É estranho como esses hábitos se formam. Eu pegava o celular para mandar uma mensagem contando sobre uma boa nota ou uma piada engraçada que vi, antes de lembrar que não estávamos mais juntos. Uma vez, o Mike me pegou encarando meu celular e simplesmente tirou ele da minha mão, colocou uma cerveja no meu lugar e disse: "O que quer que você esteja pensando em mandar para ela, não mande." Quanto ao que aconteceu desde minha última postagem, venho frequentando a terapia de forma consistente há cerca de 2 meses e meio agora. Minha terapeuta é uma mulher de meia idade que não aceita enrolação, nem da minha parte, nem da parte dela. As primeiras sessões foram brutais. Eu saía de lá me sentindo exausto e irritado, mas ultimamente tenho feito progresso. Falamos sobre por que eu pulei da casa do meu pai direto para morar com minha namorada, sem nunca me dar tempo para ser independente. Também começamos a abordar o abuso que sofri da minha madrasta, o que tem sido tão difícil quanto você pode imaginar. Agora moro permanentemente em um pequeno apartamento com o Mike e o Alex. Criamos um sistema para dividir o banheiro e a cozinha, e eu ajudo a pagar o aluguel fazendo a maior parte da limpeza, já que eles dois são meio desleixados. Eles nunca reclamaram de ocupar espaço na sala nem sugeriram que eu me mudasse, o que eu agradeço mais do que eles imaginam. Todos ainda ficam me checando mais do que o necessário. A Vanessa me liga a cada poucos dias para garantir que estou comendo direito. O Josh aparece do nada com energéticos e fica horas conversando sobre coisas aleatórias, o que eu suspeito ser a forma dele de garantir que eu não fique sozinho por muito tempo. Os pais da minha ex mandaram algumas mensagens para saber como eu estava. O pai dela até se ofereceu para me ajudar a conseguir um emprego na empresa dele, mas eu recusei. Eu preciso resolver as coisas sozinho, pelo menos dessa vez. Atualmente, estou trabalhando meio período enquanto faço minhas aulas. O pagamento é uma porcaria, mas meu chefe é flexível com meus horários. Sobre minha ex-namorada, conversei com ela uma vez quando já estava me sentindo mentalmente melhor, cerca de 1 mês depois que me mudei. Ela pediu para que eu visitasse ela e os pais dela de vez em quando, o que eu faço a cada 2 semanas. Agora, porém, nós dois agimos mais como conhecidos educados. É estranho, mas não tão doloroso quanto eu achei que seria. Ela começou a namorar outra pessoa no mês passado, descobri pelo Instagram. Isso incomodou um pouco, mas não tanto quanto eu imaginava. No geral, estou melhor agora. Estou longe da minha família e cercado pelos melhores amigos que eu poderia pedir. Ainda tenho dias ruins, em que sinto falta da vida que eu tinha antes, mas estou começando a perceber que talvez aquele relacionamento não fosse tão saudável quanto eu pensava. Eu sei que essa não é a conclusão dramática que alguns de vocês esperavam, sem confrontos explosivos ou grandes revelações, apenas um cara tentando resolver sua vida dia após dia. Obrigado por todo o apoio e conselhos que vocês deram ao longo desses meses. Sinceramente, isso me ajudou a passar por um dos piores períodos da minha vida. Provavelmente não vou mais postar atualizações, a menos que algo importante aconteça, mas queria que todos soubessem que estou bem.